E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Pro Mateus. Espero que todos vocês estejam muito bem. Tô aqui na minha casa, no meu quarto, e a gente vai dar continuidade na nossa aula por aqui. Mas antes que a gente comece, e aí, vocês estão todos bem? Estão todos tranquilos, na medida do possível nessa quarentena? O Pro tá ótimo. Queria muito estar na escola, mas, por forças maiores estamos aqui, então respeitem a quarentena, fiquem em casa se possível, aguarda, porque quanto mais nós respeitarmos esse período, que é muito chato, que é muito cansativo, que dá ansiedade, a gente fica agoniado, mas é importante que a gente respeite para que a gente se encontre o mais rápido possível. E quanto mais nós respeitarmos, mais rápido a gente vai se encontrar. Nós vamos dar início e continuidade nas nossas aulas agora, todas por aqui. Sempre o Pro vai passar uma atividade depois da minha explicação. E aí depois que eu terminar a atividade, que eu terminar a explicação, aí vocês continuam a atividade no tempo da aula e voltam e retornam para a aula seguinte ou concluem o que vocês não conseguiram depois da aula e vocês vão me entregar tudo pessoalmente, tá? Então todos os trabalhos que eu pedi, todas as atividades que eu pedi pra gente realizar aqui agora junto, elas vão ser entregues pessoalmente pra mim quando nós voltarmos. Então não vão me entregar por e-mail, nem por WhatsApp, nem nada do tipo. Vocês vão me entregar pessoalmente, na minha mão, quando nos encontrarmos. Então todas as atividades que nós vamos fazer, igual as das férias, vocês vão guardar tudo numa pastinha, bem bonitinho, e depois quando nós retornarmos, aí vocês me entregam e eu vou corrigir tudo, tá? Espero que todos vocês estejam muito bem, que a família de vocês esteja bem, que todos estejam saudáveis, tranquilos, e vamos torcer para que toda essa bagunça, essa loucura passe logo, cada um fazendo a nossa parte. Que mais? Eu tenho alguma informação para passar? Só isso, gente. Tô com muita saudade, queria muito estar na sala de aula. Vocês sabem que, pra mim, o nosso vínculo pessoalmente, eu vendo vocês, a gente fazendo piada e dando aula junto, isso pra mim não tem preço. Então eu tô com muita saudade de encontrá-los pessoalmente. Mas, por força maior, nós vamos então nos virar por enquanto por aqui, tá? Quero contar com a compreensão de vocês, com a colaboração. Então, eu vou tentar falar sempre o mais didático, o mais devagar possível para que você entenda. Pro, não entendi o que você falou. Volta o vídeo e tenta prestar um pouco mais de atenção. Pro, ainda não entendi. Chama o papai ou a mamãe para ver se eles entendem. Pro, ainda não entendi. Me chama aí em alguma rede social, aqui no próprio YouTube, que eu vou tentar esclarecer ela o mais rápido possível, tá bom? Ou lá no nosso aplicativo da escola. Hoje nós vamos falar sobre os balões de conversa nas histórias em quadrinhos. Com toda a turma agora com vocês, eu resolvi seguir a partir daqui com os quadrinhos. E eu vou... Cada aula a gente vai fazendo alguns encaixes e vocês vão perceber ao final. As histórias em quadrinhos, elas já têm muito tempo. Elas começaram lá nos tempos egípcios, como eu até já passei em alguns vídeos. Eu até vou deixar um outro vídeo pra vocês do YouTube, que é bem legal, que fala sobre as histórias em quadrinhos pra quem não assistiu. Mas as histórias em quadrinhos, o termo de contar histórias, de registrar essas histórias, elas vêm desde os homens das cavernas, passaram pros egípcios, e nós temos o hábito de registrar momentos em livros, em histórias. Então é muito comum, sempre foi muito comum na nossa sociedade o registro em algum lugar para que algumas pessoas vejam. E ao passado alguns anos foram pensados em registros para as crianças, em algo para influenciar as crianças, com a leitura e etc. Quando nós pensamos em histórias em quadrinhos, nós percebemos que ela tem muitos diferenciais de livros ou revistas. Vamos pensar em alguns. A diferença mais gritante para que você entenda o que é realmente uma história em quadrinho é que o livro, são realmente os textos, os parágrafos ali contando alguma situação, e as histórias em quadrinhos são ilustrações com textos. Então, por exemplo, existe uma diferença entre um livro ilustrado. O que é um livro ilustrado? Vamos supor, eu tenho, sei lá, o livro da Chapeuzinho Vermelho que é ilustrado. Ele, em uma página, ele conta a situação, na outra página ele ilustra uma daquelas cenas que a gente leu, para que a gente tenha, para que a nossa criatividade tenha um norte, para que a gente, a Chapeuzinho é desse jeito, o Lobo Mau é desse jeito, a Floresta é desse jeito. O livro ilustrado, ele vem para orientar um pouco a sua criatividade,
para orientar a sua mente, para guiar você, para quando você for ler uma história você entender em que realidade ela está, que aparência que a pessoa tinha, como que era o ambiente, como que era a natureza. Então, para isso que serve um livro ilustrado. Então, os livros não têm ilustração. Livro, ele é textos, parágrafos, contando realmente a situação que o livro vai resolver abordar. Livro ilustrado são livros com ilustrações. E o HQ, que é história em quadrinho, e os quadrinhos, eles são ilustrações com textos. Então, o que manda são as ilustrações. Como as histórias em quadrinhos, elas no primeiro momento elas foram pensadas em um público infantil, qual que os escritores o que eles pensaram? As crianças elas não gostam de ler, elas têm dificuldades para leitura ou elas estão no momento de aprendizagem para desenvolver tudo isso. Então, qual é a solução que a gente vai criar para facilitar a leitura dessas crianças das histórias em quadrinhos? Ah, já sei. E o melhor jeito que eles pensaram para facilitar com que as crianças tivessem uma boa compreensão na hora da leitura. Porque imagina só, você vai ler um quadrinho e ele na verdade ele é um livro ilustrado. O termo quadrinho ainda não existia, tenta pensar nisso. Existiam os livros e um livro ilustrado, que é uma folha só de escrita e a outra folha como imagem. Então não era pensado em um quadrinho, em vamos pegar o desenho, vamos pôr o desenho na frente, não vamos deixar tanto a história. Então aí foi pensado nos balões de conversas, que os balões de conversas eram o quê? Foram pensados para não atrapalhar a história, para que o desenho fosse o grande, fosse ênfase, fosse realmente o principal, e depois viessem os textos. Não que os textos não são importantes, eles são extremamente importantes, nós vamos falar sobre isso. Mas é muito... o motivo que os quadrinhos foram criados foram exclusivamente para dar ênfase aos desenhos, não ao texto. Então os quadrinhos eles são realmente pensados só para valorizar o desenho, né? Para que a gente veja a situação e a gente vai acompanhando o que está acontecendo. Não como um livro ilustrado, que a gente lê o que está acontecendo e depois a gente vê a situação. Os quadrinhos eles são para dar algo visual, para mexer, né? Por isso que a gente trabalha aqui agora com arte visual. Quadrinho nada mais é que arte visual. É algo que ganha você no que você assiste. Então, a grosso modo, entenderam? Quando foi pensado nos balões de conversa, a gente vai construindo os diálogos. Por exemplo, no meio de um diálogo, eu posso gritar, eu posso ficar com raiva, eu posso ficar muito chateado, eu posso chorar, eu posso pensar, eu posso sussurrar, eu posso ter N situações que a minha voz ela vai mudar. Então, com o tempo, conforme a construção do quadrinho, o quadrinho foi ficando mais moderno, foi ficando mais profissional, foi pensado em mudar os balões de conversa para que os balões ficassem de uma forma mais didática, mais fácil para quem está lendo entender o que está passando ali. Então ali foram criados os balões de conversa. Eu separei alguns balões que nós vamos falar sobre eles de uma forma mais exclusiva para que vocês entendam realmente a função de cada balão de conversa, que é totalmente importante na construção de qualquer história em quadrinho. Em algum lugar aqui vai aparecer, tá? O primeiro é o balão simples, que é o balão da fala. Ele é o balão tradicional, que ele é usado em todos os textos comuns, palavras do dia a dia, e qualquer conversa que não tenha nenhuma alteração no seu tom. Como assim, pro? Que eu estou falando assim, oi, bom dia, tudo bem? Oi, tudo bem, bom dia. Ah, como é que você está? Eu estou bem, obrigado. E você? Então essas são conversas sutis, que ninguém está pensando nada, ninguém está gritando, ninguém está mudando a sua emoção. Então, nesse período é usado, nas conversas normais do dia a dia, são usados esses balões, que são os balões de conversa normais. O próximo balão é o balão do medo. São para situações de terror, situações que o personagem está sofrendo por alguma coisa, alguma ansiedade, ele precisa passar isso para você. Então, pensado que quando os quadrinhos foram criados, foram pensados em crianças, no público infantil, muitas crianças, quando estão aprendendo a ler, elas não conseguem identificar o sentimento que o personagem está passando quando ele fala. Por exemplo, ele lê o texto e ele não consegue identificar como assim, ele está feliz, ele está apaixonado, ele está triste. Então os balões eles vêm para deixar mais didático, mais claro. Ah, o balão está dessa forma, então ele conduz o medo. Depois veio o balão do pensamento, porque foi muito difícil começar a construir histórias
e o personagem tinha que transmitir o que ele estava pensando. E como que você transmitia isso fazendo um balão igual ao balão de conversa? A pessoa que estava lendo ia pensar, ué, ele está lendo ou ele está pensando ou ele está falando? Então, foi pensado no balão de pensamento, que são de ideias que o personagem está falando com ele mesmo, igual como a gente faz no dia a dia, que a gente faz toda hora. Depois nós temos o balão de fala eletrônica. Como assim, de fala eletrônica? Vou dar um exemplo de uma fala eletrônica. Quando você faz uma ligação, liga e a menina fala lá. Não sei o que, está ocupado, deixa a mensagem após o sinal. Isso é uma mensagem eletrônica. E como é que a gente faz essa mensagem eletrônica? Imagina se fosse uma situação num quadrinho que o personagem está ligando um pro outro e aí aparece o balão comum. Vai pensar que quem é que está falando? Então foi pensado em um balão exclusivo para mensagem eletrônica. Depois tem o balão do sussurro, para que depois a gente comece a entender que os personagens falam baixo e gritam. Então esse é o balão do sussurro, que é o balão de quando ele está cochichando, falando muito baixo. E depois tem o balão do grito, que é o balão totalmente rasgado, que ele mostra que o personagem precisa extravasar e pôr tudo pra fora. Depois do balão do grito é o balão do frio. Não é o frio temperatura, tá? Tipo, tá frio. Não, mas é o frio sentimental. Por exemplo, tem um personagem que chega pra um e fala, oi, bom dia. Aí o outro responde assim, bom dia. Percebeu? É o sentimento na voz. Todo o tom de frieza, de vácuo, sabe quando você toma um gelo, recebe um vácuo, ou uma cortada de alguém, que você vai falar alguma coisa e ele dá uma resposta assim que você irrita, eu acho que ele não quer muita conversa. Então esse balão é o balão que simboliza a frieza. Depois tem o fala em grupo, por exemplo, quando eu entro na sala, o professor está lá no quadrinho, um professor no quadrinho, né, eu, entra na sala e fala bom dia, e a sala inteira faz bom dia, e o desenho mostra todos os aluninhos sentados e todo mundo falando uma coisa só. Então não vai escrever bom dia várias vezes, faz um bom dia e divide para a turma toda. Depois tem o balãozinho de ideia, que é o pensamento, ele está pensando, e uma lâmpada, que a lâmpada, para quem não sabe, é o sinal de ideia. Eu até tenho tatuado aqui, ó. Lâmpada é o sinal de ideia, é o sinal de criatividade. Então tem o balãozinho de ideia também, para quando o personagem passa por uma situação que ele precisa ter uma ideia. Depois tem o mesmo balão de pensamento e um ponto de interrogação, que é o balão de dúvida. Para quando o pro tá aqui explicando uma coisa e a pessoa tá assim, ó. Não entendeu nada. E aí quando você vai falar com ela, ela, não entendi. Porque na cabeça dela tá só um ponto de interrogação. Depois nós temos o balão de quem não sabe se expressar. Sabe quando você apronta e sua mãe fala, e você fica assim, sem saber o que falar? É o balão também de pensamento com 3 pontinhos, porque você não está conseguindo processar nada. Depois tem o balão com notas musicais, que simboliza que a pessoa está ali, ou cantarolando, ou cantando. Depois tem o de palavrões, né, de palavras feias, de xingamentos, que aí a gente nem escreve. A gente coloca um X, uma caveirinha, um tornado, uma hashtag, qualquer coisa que simbolize que são palavras que não pode falar. E separei mais 2, que é o do sono, que é só o Z, 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 Z. E o diálogo, que é um balão que eles são vários balões, só que eles estão interligados na mesma conversa. Como se fosse um diálogo entre 2 pessoas. Então, os balões, apesar deles estarem ali de uma forma tão automática que a gente nem percebe, nem presta atenção, os balões eles têm uma importância extremamente grande em todas as histórias de quadrinhos. Para o quê? Para mostrar sentimento, para mostrar potência, para mostrar tom de voz do que a pessoa está falando. Então, se não tivesse essas formas diferentes para mostrar o que o personagem está querendo dizer, a gente nunca ia entender e sentir a emoção de nenhuma história. Então tudo isso ele serve para te dar pistas do que está acontecendo. Imagina só se você fosse ler uma história de quadrinho agora, da Turma da Mônica, de qualquer uma, e você não tivesse essa diferença em quadrinhos. A gente não ia sentir o que o personagem está passando, o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo transmitir. Então é extremamente importante que todos nós possamos usar os balões e que a gente saiba usar o balão de forma correta. Deixa eu ver, acho que por hora, acho que é isso aqui. Aí a gente vai falar agora sobre onomatopeia. Anota esse nome aí. Onomatopeia. Onomatopeia são os sons do nosso dia a dia que o gibi, que a história em quadrinho também faz. Dá um exemplo,
Por exemplo, tá uma cena que o personagem tá ali com um copo de água, andando, e aí ele escorrega e faz CRAS! O C-R-A-S, aquele CRAS bem grande. O que é isso? Onomatopeia. E a gente está tentando mostrar um som que acontece no nosso dia a dia em palavras. Eu até anotei ali outro. Tem o glub. A pessoa tá ali, a cena tá dela bebendo água. Aí ela bebeu água, ela faz... glub, 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 glub. Temos outro ali que eu coloquei, o boom, tanto de bomba, tanto de susto. Tem aquele puff, sock, puff, sock. Puff, né, P-U-F, e o sock, C-O-C, que é som de porrada, de briga. Nessa mesma a gente tem o trim-trim, que é o do telefone. Trim, 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 trim. Tem o ding-dong, que é o de campainha, quando chega um personagem na casa. Então tem vários sons no dia a dia que a gente consegue usar. Então, onomatopeias são sons no nosso dia a dia, batida, palma, pá, 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 que são sons que a gente precisa traduzir ele para os quadrinhos e escrever esse som. Então, olha, são coisas que a gente faz no automático que a gente nem percebe que nas histórias em quadrinhos tem. Eu separei aqui da Turma da Mônica Jovem, ó. Flow. A toalha. Vup. Isso é onomatopeia. Tenho aqui muito mais. Olha, nossa, tem muita coisa legal. Ó, aqui tem o cavaleiro, ó. Tu, tu, tu. Olha esse da Turma da Mônica fazendo vum. O coelho passando. Ó, essa página inteira só de onomatopeia, ó. Vup, fup, vu, fup, trip. Essa aqui são palavras que elas tentam trazer sons reais que a gente conhece de batidas ou sons que não são feitos por humanos, né, que não são feitos pela nossa voz, para vocês entenderem o som de todas essas palavras. Fora que se a gente abrir qualquer gibi, qualquer historinha, a gente vai perceber sobre os balões de conversa. Então eu vou desafiar você a pegar alguma história agora, pega um gibi qualquer que você goste bastante, e leia ele inteiro. Só que leia ele prestando atenção nos balões de conversa e nas onomatopeias que tem no gibi. Agora vamos para a atividade. Agora, dentro de todos esses gibis, essas histórias que nós vimos, vocês vão ter agora um desafio para realizar. Vocês vão pegar três folhas sulfites. Eu quero que vocês contem para mim uma situação. Vão pegar uma folha sulfite comum e vocês vão fazer 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vocês vão contar 3 histórias com personagens diferentes. Você pode criar, você pode pegar personagem que já existe, de desenho que você gosta, de anime, de gibi, qualquer coisa. Mas eu quero que vocês contem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma situação em cada uma dessas folhas com personagens diferentes, com situações diferentes, que vocês usem os balões e, se possível, onomatopeias também. Então você pode contar, fazer balão apaixonado, tá o menino dormindo, tocou o telefone, e aí vem uma ambulância, coisas assim. Então eu quero que vocês façam 3 folhas, 3 desenhos, cada desenho desse, cada folha com 6 quadrados, e em cada folha você vai contar uma história. Então você vai usar esses 6 quadrados para contar uma história. Então você vai contar 3 histórias, porque tem 3 folhas. Até aí tudo bem? Então 3 folhas, 6 quadrados em cada folha, e cada folha é uma história, totalizando 3 histórias. Só que eu quero que nessas histórias você use os balões que eu dei de exemplo na aula e onomatopeias também. Pinta, quero uma qualidade bem legal, tá, pessoal? Não vou aceitar desenhos sem capricho. Então, caprichem, vocês são alunos totalmente competentes, totalmente criativos, caprichosos. Então, façam um trabalho muito legal, muito bem feito. Contem essas 3 histórias, usem os balões, porque é extremamente importante. Ah, e uma dica importante. Escreve primeiro o que você tem para escrever e depois você circula com um balão. Porque tem situações que você já faz um balão e aí você escreve muita coisa. E aí o balão fica totalmente pequeno para muito texto. Então, escreve o primeiro e depois você forma um balão. Ah, uma dica importante.
Não se usa letra cursiva em quadrinho. De novo, não se usa letra cursiva ou letra de mão em quadrinho. Só letra bastão ou letra impressa, que é a letra de revista, tá? Não faça nada com letra cursiva. E aí é isso, vocês vão fazer essas 3 atividades, guarda na pastinha e a gente vai se ver pessoalmente, tá? Por hoje vai ser isso aqui nessa aula. E reforço que eu tô morrendo de saudade de todos vocês. Sério, de coração, todos. Não vejo a hora que isso volte logo, então façam a sua parte. Fique em casa, aproveita esse tempo ocioso aí e capricha na lição, tá bom? A gente se vê na próxima aula e espero que a gente se veja pessoalmente muito em breve, tá bom? Um beijo do Promateus e até já!